Irmãos, antes da leitura, é conveniente que vocês mantenham em mente que quando fala de rei aqui, não está falando do soberano de uma grande área, é mais rei de uma cidade, rei de uma região. Nesse sentido, até Abraão poderia ser chamado de rei também, mas a região que esses homens, os 4 reis que vão lutar contra os 5, na realidade 6, dominavam áreas maiores, eram cidades-estado, por assim dizer, com alguma área ao redor que servisse de local de manutenção para a cidade. Vamos lá, Gênesis 14, 1. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Sebeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Carnaim, e aos Zuzins em Am, e aos Zenins em Safé, Kiriatim, e aos Oreus no Monte Seir, até El-Paran, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon-Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram, levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar a Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Safé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanta a mão, o Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra,
e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens de Ané, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Meus irmãos, antes de entrar propriamente no assunto, mais uma lembrança, além de que eram reis locais de regiões. Moisés está escrevendo isso muito tempo depois, talvez uns 300 ou 400 anos depois. E Moisés tem a preocupação de situar as coisas. Por exemplo, no versículo de número 2, quando ele diz, e contra o rei de Bela, aí abre um parênteses, esta é Zoar, é que no tempo que ele estava escrevendo, o nome da cidade era Zoar. O mesmo vai se repetir com o Vale de Sidim, que é o mar salgado. O mesmo vai se repetir no versículo 8, Bela, que esta é Zoar. Os nomes dos lugares mudam muito na Bíblia. No tempo de Moisés era Monte Sinai, no tempo de Elias já era tido como outro nome, que eu não estou me lembrando agora, mas mantinha-se a lembrança de Sinai, mas se conhecia mais como outro nome, e assim por diante. Os topônimos que mudam menos de nome são os rios, mas as situações, especialmente as cidades, mudam muito. Mas o que nós temos aqui num texto que aparentemente é muito confuso? Não é. Basta ler com calma. Alguns reis serviam a Quedorlaomer e se revoltaram contra ele. Serviram durante 12 anos. No 13º que se revoltaram. Ele, no 14º, veio, juntou outras pessoas, outros reis, que eram seus amigos, e atacaram. Foi atacado também Sodoma e Gomorra. Lembrem, essa cidade, nós vimos ontem, estava na planície muito fértil, e para lá Ló escolheu ir. Abraão ficou com a terra que hoje nós conhecemos como a Terra Santa, a Israel, ou o que vocês quiserem. Mas Ló ficou no vale do Rio Jordão, que envolve também o Mar Salgado, hoje chamado de Mar Morto. Reparem, atacaram a cidade de Sodoma e a cidade de Gomorra e levaram cativos Ló, juntamente com outros, Ló e sua família, suas filhas. Nós vamos saber das filhas um pouco mais à frente, sua esposa. E Abraão, sabendo disso, juntou um pequeno exército. Repare a quantidade de pessoas que está com Abraão. Do número de pessoas que está com Abraão, ele tirou um pequeno exército de 238 pessoas, todos nascidos em sua casa. Portanto, tinha muito mais gente. Para ter 238 homens de guerra nascidos em sua casa, era muito mais gente que estava junto com Abraão. E Abraão atacou os que atacaram e recuperou o despojo, inclusive Ló com sua família. E aí nós vemos comparecer diante de Abraão 2 reis. Muito curioso fazer o paralelo. Um era o rei de Sodoma e o outro era o rei de Salém. Ora, colocando o mapa na vertical, norte para cima, nós vemos as nascentes do Jordão, ele passa no lago de Cafarnaum e depois ele vai até o Mar Morto. Era ali que morava Ló, era ali que estava Sodoma e Gomorra. A guerra se deu até perto de Damasco, que é lá em cima. E Melquisedeque, rei de Salém, era rei da atual Jerusalém, que fica no meio do caminho. Comparecem diante de Abraão Melquisedeque, rei de Salém, atual Jerusalém, e o rei de Sodoma, que ainda não tinha sido destruída por Deus, era muito mais fértil do que a própria Jerusalém.
que o rei de Sodoma quer? Abraão, fique com todas as riquezas, me dá as pessoas. Algumas pessoas, eu não chego ao ponto de fazer essa associação, mas algumas pessoas dizem que o rei de Sodoma, que é tipo do nosso inimigo, está mais interessado nas pessoas. Ele quer manter cativas as pessoas. E Abraão diz, não, eu não quero nada com você. Eu não quero que futuramente alguém te diga, eu enriqueci, você diga a alguém, eu enriqueci Abraão. Vocês se lembram que no Egito, à custa da beleza de Sara, Abraão ficou mais rico? Parece que Abraão aprendeu a lição. Não quero ser enriquecido por você em nada. Não quero nem um cadastro de sandálias. Pode levar tudo. A única coisa que eu quero desse despojo é o que os homens comeram e o que toca a esses 3 grupos que me ajudaram. Então, além dos 238 guerreiros de Abraão, algumas pessoas simpáticas a Abraão foram lutar juntamente com ele e foram recompensados com o despojo. Os homens de Ané, Escol e Manre. Mas é curioso a ação do rei Melquisedeque, o rei de Salém. Ele não quer nada. Ele leva para Abraão pão e vinho. Os elementos que hoje nós usamos na Santa Ceia. E esse rei Melquisedeque, segundo o patriarca Davi, Jesus é sacerdote segundo a ordem dele. Hebreus interpreta isso dizendo que é um sacerdote muito superior, que já existia muito antes do sacerdote levítico. E que Abraão, representante do sacerdote levítico, pagou os dízimos a ele. E diz, vejam quanto ele era superior. O que está mais ou menos implícito na carta aos Hebreus é que se nós somos sacerdotes do sacerdócio universal, estamos ligados ao sumo sacerdote, que é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, quando pagamos os nossos dízimos, entregamos como louvor ao Senhor Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Se alguém precisa de uma desculpa para ver o dízimo no Novo Testamento, aqui é uma excelente. Dizer que o dízimo não aparece no Novo Testamento é ir contra a carta de Hebreus. Mas o meu objetivo não é defender a atualidade do dízimo. Meu objetivo é mostrar aos irmãos que Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, sacerdote que fundador da ordem. Hebreus até aproveita que não se fala mais nada dele, diz que sem princípio de dias e sem fim de existência, esse sacerdote vai entregar para Abraão os símbolos da nova aliança, pão e vinho. É certo, irmãos, que ali foram alimentar uma tropa. Não é um sacramento como nós temos em nossa igreja, mas é notável que são os mesmos elementos. É notável o paralelo que você pode fazer com Melquisedeque e com o Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus tirou da Páscoa o pão e o vinho porque ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? E entrega a nós, membros da nova aliança, os mesmos elementos que Melquisedeque entregou a Abraão? Neste capítulo 14, nós vemos que Abraão parece que está começando a aprender com seus erros. Segundo, Abraão não apenas tem as promessas de Deus, dadas desde o capítulo 12, que ele parece duvidar um pouco delas, porque ele tenta dar um jeitinho de conseguir as coisas, mas aqui não. Deus se manifesta a Abraão de uma forma impressionante, através de um homem que nós não conhecemos, através de um homem que é tipo do sagrado, que é sacerdote do Deus Altíssimo. Em que isso deve interferir nas nossas orações? Deve interferir
na seguinte, pelo menos, na seguinte suposição. Suposição não, certeza. Deus está conosco. De coisas que nós menos esperamos, nós recebemos instruções do Altíssimo. Deus está conosco na hora da dificuldade, na hora em que nós estamos trabalhando, fazendo alguma coisa muito complicada e de repente o Espírito Santo nos ilumina e faz com que nós entendamos melhor a sua palavra. E aquilo se transforma em uma exegese, em um capítulo de monografia, em um sermão. Mas Deus está conosco também na hora de tratar com os irmãos, em não querer aproveitar-se dos irmãos, em viver em harmonia com os irmãos, em valorizar o nosso próprio esforço e não sugar daquilo que o irmão tenha. Isso deve ser motivo de nossas orações.